Bom, meus irmãos, eu deixei para essa última aula, para essa última partilha nossa, o tema a fidelidade ao Espírito Santo, tá? Todo esse estudo, né, essa partilha que nós estamos desenvolvendo aí juntos ao longo do mês de outubro desse ano de 2023, ela é fruto da necessidade que o Senhor comunicou para a nossa comunidade de que nós fôssemos mais íntimos do Espírito Santo, tá? E por que que o Senhor quer que nós sejamos mais íntimos do Espírito Santo? Porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, aqueles que não são íntimos do Espírito Santo não conseguem professar que Jesus é o Senhor, né? Só professa com a sua boca o senhorio de Jesus aqueles que estão sob a ação do Espírito Santo. Não tem jeito, tá? Então, veja, por mais que a gente deseje se unir ao Senhor Jesus, por mais que a gente deseje ser de Deus, nós só conseguiremos ser de Deus se nós de fato nos abrirmos em primeiro lugar à ação do Espírito Santo, tá? Então, isso que eu acabei de falar para vocês em relação a São Paulo, está lá no primeiro livro de Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, tá? Nós, enquanto homens e mulheres, filhos de Deus, batizados, nós somos capazes de nos relacionarmos com Deus somente a partir do Espírito Santo, tá? Lá no Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados, eles tinham aquilo que nós chamamos de dons preternaturais, que eram dons mais elevados, que faziam com que eles estivessem acima da natureza. E um desses dons que os nossos pais tinham era a capacidade de relacionar-se com Deus de maneira livre. Tanto é que o livro do Gênesis vai nos dizer, lá no relato da criação, que todas as tardes Deus descia para se relacionar com Adão e Eva, e essa relação acontecia de maneira fluida. Só que com o pecado original, o homem perde esse dom préternatural, que fazia com que esses dons préternaturais, a imortalidade é um outro dom préternatural, e com o pecado, esses dons são perdidos. Algumas dores são amplificadas, como, por exemplo, a dor do parto, né, a compulsão, né, do feminino para o masculino e assim por diante. E essa facilidade de se relacionar com Deus também é perdida. Então, a partir do momento em que entra o pecado na história do homem, o homem deixa de ser capaz de Deus, tá? O que significa isso? Significa que Deus, ele sempre tem a iniciativa. Significa que a iniciativa de relação conosco é sempre de Deus, nunca é nossa. Deus, ele vem em nosso encontro. E aí nós respondemos se nós estamos atentos, né? Se a graça atual que nós, inclusive, estudamos aqui, se não me engano, há 2 aulas atrás, de que a pregação da palavra, a vida de um santo, se nós estamos atentos, nós percebemos esse Deus que vem até nós, se nós estamos em estado de graça, e aí então nós respondemos para ele. E esse Deus que vem até nós é o Espírito Santo de Deus, né? É ele quem vem até nós para nos fazer de novo capazes do Senhor Jesus, e por consequência, depois de nos encontrarmos com Cristo, então seremos conduzidos ao Pai. Então, existe um caminho, né? A Trindade nos apresenta um caminho. E esse caminho começa com a relação do Espírito Santo. Não é à toa que quando em Pentecostes o Espírito vem sobre os apóstolos, a gente vê outros homens, a gente vê outra pregação, a gente vê outra disposição, a gente vê outra coragem, a gente vê outro tudo, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco disso, da fidelidade ao Espírito Santo, tá? Fidelidade ao Espírito Santo. Bom, a palavra fidelidade, deixa eu pegar aqui para vocês o significado da palavra fidelidade, só para a gente mergulhar nisso aqui, entender um pouco melhor o que é de fato ser fiel ao Espírito Santo. Veja, a palavra fidelidade
ela tem ali no dicionário, como primeiro significado, constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. Né? Então, em primeira instância, quando nós falamos de fidelidade ao Espírito Santo, nós estamos falando sobre a constância dos compromissos que nós assumimos com o Espírito Santo de Deus. Constância com os compromissos que nós assumimos para com o Espírito de Deus. Coloquei aí o termo aí na mensagem de texto, né? Então, veja, hoje em dia se fala muito em avivamento, hoje em dia se fala muito em pregadores avivalistas, hoje em dia se fala muito em homens e mulheres avivados pelo Espírito Santo. E como que você consegue perceber que uma pessoa lá é avivada, que ela tem uma relação íntima com o Espírito Santo de Deus? Em primeira instância, quando ela tem um compromisso constante com o Espírito. Então, avivamento que não gera comprometimento é só euforia, é só fogo de palha, né? O avivamento não é euforia daquele momento onde as pessoas rezam em línguas, onde as pessoas manifestam os seus dons espirituais e assim por diante. Claro que isso também faz parte. Também é maravilhoso nós irmos em um grupo de oração, numa missa, onde as pessoas oram com fervor, clamam o Espírito Santo com vontade, onde acontecem profecias, curas, milagres, dons, isso é fantástico. Mas veja, se não houver um comprometimento, não é avivamento, né? Então veja, fidelidade ao Espírito Santo é você... em primeira instância, assumir esses compromissos com Deus. E que compromissos são esses que você assume com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, os 10 mandamentos. Em primeiro lugar, se afastar, a necessidade de você se afastar do pecado, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não falar o santo nome de Deus em vão, guardar os domingos e dias de festas, honrar pai e mãe, não adulterar, não cobiçar as coisas nem as mulheres e os homens alheios, né? Não levantar falso testemunho. Então, um avivamento que gera comprometimento significa que aquele cristão que vive em constante relação com o Espírito Santo é aquele cristão que está em constante conversão. Constante conversão, constante metanoia, constante mudança de pensamento. Ah, Guilherme, mas eu já me converti. Não, veja, por mais que antes você fosse um bêbado que vivia drogado e hoje você está curado, né? Existe uma conversão que vai além, que vai adiante. E veja, essa conversão... eu vou até passar agora para vocês um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que ele chama essa conversão de segunda decolagem. Ela é algo que nós vamos experimentar para o resto das nossas vidas, porque o Senhor sempre tem uma obra nova para realizar em nós. O Senhor só vai ter acabado a sua obra quando, de fato, nós estivermos no juízo final diante dele. Ou então, quando definitivamente a gente for capturado e martirizado, né? Como nós vimos também no Dom da Fortaleza, a semana passada, né, que o grande prêmio do Dom da Fortaleza, o ápice do Dom da Fortaleza é o martírio. Então, somente aí. Então, uma constância nos compromissos, né? Os 10 mandamentos é o primeiro compromisso de qualquer cristão. Depois, uma vida sacramental ativa, né? Um cristão que não tem uma vida sacramental ativa, que não frequenta os confessionários e que não frequenta a Sagrada Eucaristia, ele não pode dizer que ele é avivado. E, inclusive, isso é um ponto muito interessante que falta nos nossos irmãos protestantes, porque por mais que eles tenham ali a eloquência da pregação, por mais que eles tenham um conhecimento muitas vezes mais até profundo do ponto de vista das Sagradas Escrituras, para eles falta a cereja do bolo, que é a Eucaristia. Né? E nós comungamos do corpo e sangue de Cristo. Isso é extremamente profundo, né? Então, vida sacramental ativa, não tem como. Um cristão avivado é um cristão que tem vida de oração constante, tá?
E aí eu gosto sempre de comparar com o casamento, que eu já fiz essa comparação aqui até nas primeiras formações. Veja, um casamento sem vida sexual, sem uma interação genital entre os esposos, é um casamento falido. Assim como uma espiritualidade, uma vocação, uma religião, onde o membro não se relaciona com o Altíssimo, com o Sagrado, com Deus, né? A partir da sua vida de oração, é também uma espiritualidade falida, né? Porque é durante a oração, a vida de oração constante e particular de cada um, quando cada um se tranca no seu quarto para falar com Deus e falar com o Espírito Santo, é nesse momento que o Espírito Santo fala coisas que só eu posso saber. Ele fala sobre mim coisas que só competem a mim. Assim como um casal, quando está se relacionando sexualmente, se transforma em uma só carne. O cristão, ele só experimenta de fato a vida de Deus e é treinado na oração para que depois ele possa estar no céu, através da intimidade que ele estabelece com Deus na sua espiritualidade, né? Santa Teresa de Calcutá vai dizer, inclusive, que, veja, a pessoa não tem vida sacramental ativa, a pessoa não tem vida de oração, a pessoa não adora, a pessoa não cumpre os mandamentos, né? Mas principalmente ela não adora, não se relaciona com a Eucaristia. Depois ela morre, quer ir para o céu? Vai no céu fazer o quê, pô? Porque lá no céu a gente só vai fazer isso. Lá no céu a gente só vai adoração, comunhão, perdão, amor. É isso que nós vamos fazer no céu. No céu não vai ter jogo de bola, não vai ter passeio, não vai ter bate-papo. Não, no céu nós vamos estar de novo imersos na vida de Deus. No céu, o vazio que a gente preenche com tantas coisas não vai mais precisar de nenhum tipo de preenchimento, porque aquele que nos preenche vai estar ali face a face com a gente. Né? Então, uma constância nos compromissos tem essas 3 dimensões. Vida de oração constante, né? Seguir os mandamentos do Senhor, especialmente os 10 mandamentos, e vida sacramental ativa, tá? Aqui eu coloco um quarto ponto muito interessante que vale a pena a gente colocar, que é a direção espiritual. A direção espiritual, ela é essencial para que o nosso comprometimento, para que os compromissos que nós assumimos possam ser sustentados, especialmente o compromisso que nós assumimos de ter uma vida de santidade. Né? Então, veja, esses 4 elementos são o comprometimento que nós assumimos com o Espírito Santo e que demonstram a nossa fidelidade a Ele, tá? E aí, é claro, eu indiquei no começo da formação, aqui na comunidade nós estamos lendo um livro, inclusive de teologia protestante, que é do Bom Dia Espírito Santo, se não me engano é Benny Hinn, o nome dele, Benny Hinn, né, o nome da pessoa que escreveu o livro. É meio que um best-seller aí, inclusive foi indicado pelo meu diretor espiritual, que é monge beneditino. Então, se você tem algum preconceito com literatura protestante, depois tem que reclamar com o monge lá de São Bento, não comigo. Né? Antes de você me chamar de protestante, saiba que foi ele que indicou, tá? Se eu sou protestante, ele, então, nem se fala. Mas ali nós vemos uma intimidade muito bonita, onde ele começa, de fato, ser tão íntimo do Espírito Santo, se o que ele diz é verdade, que ele começa, por exemplo, estar num culto e ele percebe quando o Espírito Santo chega. Ele vai dizendo que a atmosfera muda, ele vai dizendo que a unção é perceptível. Só que isso, ele deixa muito claro no livro, só é possível a partir de uma vida de oração. A partir do momento em que ele se relaciona com o Espírito Santo no íntimo, que ele clama o Espírito Santo no quarto dele, que ele pergunta para o Espírito o que ele vai fazer hoje, né? Que ele confia, né, nas direções que o Espírito Santo dá. A partir desta intimidade é que ele consegue perceber a manifestação do Espírito Santo no coletivo. Se não houver intimidade, não tem como coletivo. É a mesma coisa o casamento, né? Você veja, o amor entre os esposos, ele se manifesta no coletivo, desde que antes ele tenha se manifestado no individual. Se o casamento está em crise, você rapidamente no coletivo percebe que aquele relacionamento não vai bem. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Tá? Eu vou colocar o vídeo do Padre Paulo Ricardo aqui, sobre a segunda decolagem.
antes da gente ir para o segundo ponto, em relação à fidelidade ao Espírito Santo. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um minutinho. Na parresia dessa semana, gostaríamos de falar da segunda decolagem. Do que é que se trata? Na verdade, trata-se da graça santificante. Podemos fazer aqui uma comparação para você entender como é a vida da alma. Qual é a passagem que nós temos que fazer daquilo que é a graça atual, a graça simplesmente eficaz, para aquela graça de uma pessoa que realmente já vive uma vida santa, a graça santificante. Vou fazer uma comparação. Há uns tempos atrás havia um avião supersônico que fazia carreira comercial. Bom, chamava-se o Concorde. O Concorde foi tirado de linha porque ficou muito caro para mantê-lo. A verdade é que esse avião supersônico, ele tinha duas decolagens. A primeira decolagem é a decolagem que todo avião tem. Ele simplesmente saía do chão. Mas chegado a uma certa altura, os outros aviões chegam ao nível de cruzeiro e já não modificam mais a sua rota. Eles admitem aquela altura, aquela velocidade, ligam o piloto automático e tchau mesmo, acabou. Agora, o Concorde não. O Concorde, ele chegado a uma certa altura, ele tinha prevista uma segunda decolagem. Essa segunda decolagem era quando ele passava para a velocidade supersônica. Então, aqui havia um nível superior de voo. Então, uma vez que o avião chegava a uma certa altura, recebida a permissão da torre de controle, então o comandante dizia para toda a tripulação e para os passageiros que deveriam colocar novamente cinto de segurança, se preparar para a segunda decolagem. E a partir dali, o Concorde, então, poderia partir em velocidade supersônica, alcançando velocidades nunca vistas. Muito bem. Nós, na nossa alma, precisamos também de uma segunda decolagem. Em que consiste essa segunda decolagem? Bom, veja o seguinte. Poderíamos aqui colocar a realidade como sendo uma segunda conversão. A primeira conversão é aquela que todos nós, de alguma forma, já experimentamos. É aquela passagem, né, em que, como diz a musiquinha, eu era um bêbado, eu vivia drogado, mas eu fui curado e encontrei Jesus. Ou seja, nós deixamos aqueles grandes pecados, os pecados mais grosseiros, os pecados mais rudes, não é? Esses grandes pecados são uma passagem da graça suficiente para a graça eficaz na escolástica. Deixa eu pôr as mãos na frente para explicar para você que eu estou aqui usando uma linguagem da teologia escolástica. Eu sei, eu reconheço, é verdade, a graça de Deus é uma só. A graça de Deus é Deus que se doa e não coisas que Deus faz. Não é? É o próprio Deus que se doa a nós. Só que acontece o seguinte, do nosso lado, quando a graça de Deus, aspas, bate em nós, ela tem situações diferentes. Então, não é que eu estou dividindo a graça de Deus em 10.000 compartimentos. A graça de Deus é única, é o Deus que se doa. Mas do lado do ser humano, existem reações diferentes. Muito bem. Todo ser humano tem graça suficiente. Graça suficiente quer dizer o seguinte, todo ser humano tem graça suficiente para sair da sua vida de pecado. O problema é o seguinte, que nem todo mundo sai. Então, quando a pessoa dá o sinal verde e deixa a graça de Deus agir na sua vida, não é? Esta graça recebe um outro nome.
é a graça eficaz. Vejam, eu não vou entrar aqui, né, em controvérsias sobre a questão do molinismo e companhia limitada, de Banhes. E quem conhece teologia sabe que tudo aqui tem uma controvérsia escolástica. Não estou entrando nesse tema. Deixe essa controvérsia de lado, tá? O que eu quero aqui é analisar a coisa a partir do ponto de vista do ser humano. Deixe o ponto de vista de Deus de lado. Do ponto de vista do ser humano, eu dou o sinal verde para Deus. E essa graça, então, torna-se graça eficaz. Eu começo a mudar de vida. Só que a graça eficaz, ela é uma graça que faz com que eu obedeça quase todos os mandamentos divinos. Então significa essa vida de conversão que todos nós levamos, mas, vamos admitir, para nossa vergonha, uma vida também de safadeza. Por quê? Porque a gente se converte, mas não vamos exagerar, né? A gente se converte, mas continuamos com aqueles pequenos pecadinhos de estimação que estão lá sempre atrapalhando, e aí nossas confissões se repetem a cada semana as mesmas coisas. Nossos exames de consciência são sempre iguais, porque nós obedecemos quase todos os mandamentos da lei de Deus, mas não queremos mais do que isso. E o que impede que a gente saia dessa situação? O que impede que a gente saia dessa situação é o fato de que nós não desejamos a segunda conversão. E o que é a segunda conversão? A segunda conversão é quando eu digo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando eu estou disposto a amar a Deus realmente com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Portanto, a segunda conversão só é possível quando eu exorcizo para longe da minha vida o medo de ser chamado de radical, o medo de ser chamado de fanático. Porque o problema é esse. Uma parte das pessoas não se converte nessa segunda conversão, porque não vamos exagerar. Não é assim, eu sou católico, mas não sou fanático. Não, eu não posso ser exagerado assim. Gente, nós todos temos o nosso estado de vida. Eu sou padre, né? E outros são seminaristas, leigos, casados, solteiros, cada um tem seu estado de vida. No seu estado de vida, seja ele qual for, você é chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você é casado, você tem que amar a Deus mais do que a sua esposa, mais do que seus filhos, mais do que sua vida. Esse é o chamado. Agora, esta segunda conversão, quem foi que alcançou? Os santos alcançaram essa segunda conversão. Só que se nós não cremos que existe essa segunda conversão, nós nunca vamos chegar a ela. Então, vamos falar bem clarinho? Saia desta sua mentalidade protestante. Isso é uma mentalidade protestante. Todo protestante acredita nessa primeira conversão. Eu era um bêbado, eu vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. Muito bem. Mas o que é que você produz com essa primeira conversão? Uma vida mais ou menos cristã. Uma vida em que você obedece quase todos os mandamentos. Mas o protestante não acredita na santidade. Por que é que eles se recusam a chamar São Paulo de São Paulo? Por que é que eles se recusam a chamar a Virgem Santíssima, né, de Santa Maria? Por que é que eles se recusam a chamar o Santo Padre Pio de Pietrelcina de São Pio? Porque eles não acreditam nessa segunda conversão. Eles acham que, fundamentalmente, o homem continua pecador, continua com o pecado encardido dentro dele, que não é possível a segunda decolagem. Então, o protestantismo tirou o Concorde de linha, entendeu? O protestantismo tirou o voo supersônico e disse, não, isso não é possível, isso aí é só para Deus. Acontece que nós, católicos, acreditamos que existe essa segunda conversão. Existe essa segunda decolagem. Existe em nós. Nós somos feitos para Deus.
E o nosso coração está inquieto até que não repousa em Deus. Enquanto nós não estivermos nesta santidade, nessa realidade de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, enquanto nós não estivermos nisso, nós não estamos satisfeitos. Então nós não podemos nos contentar com lavagem de porco da vida de pecado. Mas também não podemos nos contentar, nós que agora já estamos na casa do Pai, não é? Com túnica nova, anel no dedo, sandália aos pés, não podemos nos contentar com, de vez em quando, sentir saudade do chiqueiro. Entende? Aqui que está. Porque se nós não desejarmos, se nós não ansiarmos, não anelarmos por esta vida em Deus, essa vida toda voltada para Deus, em que nós temos um amor total para Deus, se nós não tivermos esse desejo da segunda conversão, nós estamos pondo em risco a primeira. Por quê? Porque o avião vai perdendo altura, vai perdendo altitude, e de repente, um belo dia, ele quebra a cara no chão. Porque se você não quiser ser melhor, se você não quiser dar espaço para Deus na sua vida cada vez mais, você não vai conseguir. Agora, o problema é o seguinte: esta segunda conversão, ela é aquilo que nós chamamos de virtude infusa, virtude teologal da caridade. A fé, a esperança e a caridade. Mas vamos falar da caridade, que é a coisa maior que tem, né? As outras duas vêm de acréscimo. Se nós conseguirmos a caridade, que é o terceiro andar, é porque já construímos o primeiro e o segundo andar, não é? Então, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que são um dom de Deus. Sim, agora este dom de Deus, ele nos é dado por pura gratuidade divina, mas nós precisamos fazer por onde? Ou seja, não quer dizer que porque é um dom de Deus nós temos que ficar de braços cruzados. Existem virtudes humanas que antecedem esta vida do amor perfeito a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos colocar um esforço humano. Vamos aqui colocar bem objetivamente. Se nós, como mendigos, insistentemente pedirmos a Deus, com o pires na mão, sabendo que não é merecimento nenhum nosso, que nós não merecemos, mas se nós, necessitados, miseráveis, indigentes, dissermos: Senhor, eu quero amar-vos sobre todas as coisas. E insistirmos neste querer, e se não queremos ainda, nós precisamos querer. Entende? Se nós quisermos amar a Deus, precisamos pedir isso a Ele, precisamos pedir esse dom, e então nos será dado, por graça divina, a segunda conversão. Essa segunda decolagem que os santos alcançaram. Agora, como é que você vai pedir isso se você acha que isso não existe? Como é que você vai pedir isso se você não for plenamente católico e considerar que esta santidade existiu e que existem santos que passaram nessa vida que foram realmente santos e que alcançaram esse amor a Deus sobre todas as coisas, não com a perfeição do 100%, mas perto dos 100%. O 100% foi só a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Mas os santos alcançaram essa perfeição perto dos 100%. Você vê, por exemplo, um santo como São Padre Pio de Pietrelcina, não é? São Pio de Pietrelcina, nós temos uma graça extraordinária de conhecer a vida desse homem que foi nosso contemporâneo, poderíamos dizer. Ele morreu em 68, né? Quando ele morreu eu tinha 1 ano de idade. Então, quando nós olhamos para o São Pio de Pietrelcina, nós vemos uma coisa extraordinária e a graça de saber que foi um homem do século XX, tão pertinho de nós, que nós temos tantas testemunhas que o conheceram. E o que é que acontece? Ele tinha diretores espirituais que não moravam com ele. Então, durante vários períodos da sua vida, ele teve que escrever suas direções espirituais e nós temos acesso, né, a coisas que ele escrevia, nós temos acesso ao interior da alma dele. E não somente temos testemunho dos diretores espirituais. Um dos diretores espirituais do Padre Pio testemunhou dizendo que jamais viu, olha essa frase,
jamais viu o menor sinal de um possível pecado venial na área da sexualidade. Não é que ele está dizendo, olha, eu jamais vi um pecado venial na área da sexualidade. Não é que eu jamais vi um sinal de um possível pecado na área da sexualidade. Quer dizer, o homem que foi caluniado de ter casos sexuais amantes, né, entre as suas filhas espirituais. O homem era um lírio de castidade, né? Padre Pio devia ser um desses santos que é reproduzido a imagem com um lírio na mão, porque é uma coisa extraordinária. Este homem, com esta castidade, com esta santidade, só pode ter recebido isto como dom de Deus, no dom de amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, ele era homem. Quem vê a personalidade do Padre Pio vê que era um homem na sua plenitude de virilidade, né? O Padre Pio não era uma florzinha frágil, né? Nada disso. Acho que ninguém em sã consciência duvida da masculinidade do Padre Pio, né? Então, este homem, com toda a sua virilidade, né, vivia a castidade como dom extraordinário de Deus. Gente, isso significa que é possível. Então, façamos como Santo Agostinho. Na hora que Santo Agostinho estava vivendo aquele drama de conversão, se você ler lá no livro das Confissões, ele começa a ver aqueles homens, aquelas mulheres que viveram a sua conversão, a sua entrega a Deus no deserto, que renunciaram a tudo, ao mundo, para entregar-se totalmente no amor a Deus. E ele pensa assim, ele ficou incomodadíssimo com aquilo e disse, se eles viveram isso, por que não eu? Se iste et ille, cur non ego, por que não eu? Cur non ego. Então, nós precisamos querer, olhar para a vida dos santos e querer esta santidade. Então, quando a gente olha para a santidade que nós desejamos, né, a gente vê que o nosso sonho de santidade, às vezes, é a mediocridade encarnada. Nós queremos uma acomodação. Nós estamos no nosso comodismo burguês. Uma moralidade burguesa do dia a dia que não quer se incomodar com uma conversão. Eu estou tranquilo na minha comodidade burguesa. Não pode ser assim. Eu tenho que me incomodar. Eu tenho que me incomodar. Ou seja, eu tenho que desejar a segunda conversão, pelo menos. Vejam, gente, eu estou dizendo isso para vocês, mas o primeiro que precisa ouvir isto sou eu. Entende? Quem vive comigo sabe muito bem que eu não tenho essa segunda conversão. Isso daqui não é modéstia, não é humildade, não é nada, é a mais pura e vergonhosa verdade. Eu amo a Deus, mas não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, mas o ofendo várias vezes por dia. Mas eu gostaria de amá-lo sobre todas as coisas. Eu olho para os santos e os invejo. A palavra certa não é inveja. Eu tenho o santo zelo de querer ser igual a eles. Mas, infelizmente, esse zelo não arde sempre no meu coração. Eu precisaria ter esse zelo mais frequente. Esse zelo ardoroso de querer ser assim, de ver essa beleza da santidade e me sentir atraído por ela. Eu preciso da segunda decolagem. A decolagem que os mártires tiveram. Né? Acho que nenhum protestante nega o carisma, o dom extraordinário que é o martírio. Um homem, uma mulher, ter um tal desprendimento de sua vida, de sua família, de seu nome, de sua saúde, de tudo, a ponto de deixar-se martirizar. Vai dizer o quê?
que uma pessoa que alcançou esse martírio está no mesmo nível que eu e você, dessa safadeza, dessa sem-vergonhice que a gente vive? Você vem dizer que os mártires que derramaram seu sangue por Cristo têm a mesma conversão que nós? Ah, para com essa sem-vergonhice, rapaz. Para com essa mediocridade. Existem homens e mulheres que se doaram, que se entregaram e que foram santos. Nós que estamos no tempo do Natal, precisamos entender isso. O amor se fez carne. O coração que ama a Deus sobre todas as coisas se fez carne, se fez homem, é real, é real. O coração de Cristo é o coração humano perfeito que se fez carne. Deus, com seu coração perfeito, se fez coração humano, se fez carne e amou a Deus sobre todas as coisas. Agora, esse Cristo está vivo nos seus santos. Está vivo naqueles que se abrem para Ele e podem dizer com verdade, como São Paulo, vivo, mas não eu. Cristo vive em mim. Os santos podem dizer isso. Vivo, não eu. Cristo vive em mim. Porque o santo sabe que não é ele que ama a Deus sobre todas as coisas, é Cristo nele que ama a Deus sobre todas as coisas. O santo sabe que ele é totalmente vazio de si. O não eu é muito importante. Chega a dizer, não eu. Cristo vive em mim. Aqui está a conversão. Aqui está a segunda decolagem. Aqui está esta santidade, essa santificação que todos nós gostaríamos de alcançar. Mas para alcançá-la, precisamos desejá-la, precisamos querer, precisamos pedir, precisamos suplicar. Então, das alturas orvalhem o céu. Que chova esta justiça, essa justificação do coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Que venha na nossa vida essa graça. Que nós saiamos da mediocridade de uma graça que é simplesmente atual, para uma graça, como dizem os escolásticos, que é uma graça habitual, o estado de justificação e de santidade. Entende? Onde não simplesmente nós temos atos de virtude, mas nós temos a virtude. Entende? Onde uma virtude que perfecciona a nossa natureza. Uma virtude que nos eleva acima daquilo que nós poderíamos ser como animais. E que nos faz participar já aqui na Terra de um pouco daquele paraíso. Um pouco daquele céu que é saber que eu já posso amar aqui a Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo paraíso, eu não queria ser romântico e não queria ser utopista. Eu queria que vocês entendessem, quando eu falo paraíso, eu falo aquilo que Padre Pio viveu. Entende? Se você for olhar a vida dele, humanamente falando, ele viveu um inferno. Entende? Nenhum marxista iria pregar a utopia de ter uma vida como Padre Pio. Ninguém gostaria de vivê-la. No entanto, assim é o cristianismo. Por fora, é uma chama ardente que queima e parece destruir tudo, mas por dentro tem uma unção que só quem está vivendo é que conhece. O Padre Pio viveu o amor de Deus sobre todas as coisas e isso já era uma bem-aventurança. No meio dos tormentos, mas já era aqui uma bem-aventurança. Já era aqui neste mundo uma participação antecipada daquilo que seria a sua bem-aventurança no céu. Por quê? Porque bem-aventurados, os pobres em espírito, ou seja, os vazios de si, porque deles é o reino dos céus, ou seja, Cristo vive neles. Já aqui, já agora. Meu irmão, minha irmã, vamos decolar. Vamos decolar. Vamos pedir a Deus essa graça. Suplique, peça. Vamos juntos pedir a Deus esta segunda conversão. E não nos deixemos seduzir pela mediocridade de uma santidadezinha burguesa. Não nos deixemos desanimar e esmorecer pelas acusações de fanatismo e de radicalidade. Por que é que só o mal tem direito de ser radical? Por que é que o bem, o amor e Deus não podem ser radicalmente presentes na nossa vida? Bom, meus irmãos, então, eu não sei se vocês conseguiram aí prestar atenção, mas esse vídeo é fantástico e o Padre Paulo Ricardo ele vai deixar muito claro para nós que essa segunda conversão
é justamente quando a gente deixa de ser única e exclusivamente dependentes da graça atual, que é importante, mas nós começamos a viver a graça habitual, né? Ou seja, eu vivo em estado de graça constante. Então, o meu comprometimento com o Espírito Santo, ele é constante, e ele vai fazendo com que, de fato, eu dê passos na minha purificação, que vão sendo cada dia mais sinceros e cada dia mais profundos. Então, todos nós temos que ter esse comprometimento e acreditarmos nessa segunda decolagem. Segunda decolagem que só é possível para aqueles homens e mulheres que tiveram e têm uma vida dedicada ao Espírito Santo de Deus, tá? Um segundo ponto que o padre Paulo Ricardo fala aí, né, nesse vídeo, que também está lá no dicionário, está escrito, né, que fidelidade é uma característica daquele que é fiel, né? E o que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que demonstra zelo, respeito, né, por alguém ou algo, né? Alguém que é leal, né? Lealdade ao rei, por exemplo. Ou seja, é alguém que tributa a sua vida, como o padre Paulo Ricardo falou. E é isso que nós vemos na vida dos santos. Por isso que é tão importante para nós, cristãos católicos, percebemos que os santos da nossa igreja foram homens e mulheres avivadíssimos. Foram não só homens e mulheres que propagaram o avivamento, mas que viveram o avivamento. Aqueles santos, então, que foram santos fundadores de ordens, como Santa Teresa de Calcutá, ou que reformaram as suas ordens, como Santa Teresa d'Ávila, né, São João da Cruz, São Francisco, que fundou a sua ordem, São Bento. Esses homens, eles foram tão avivados que eles foram capazes de, através do seu testemunho, inspirar outros milhares de homens a viverem da mesma forma, porque Cristo foi tão presente na vida deles, o Espírito Santo marcou tanto a vida deles, que a vida destes homens se transformou numa possibilidade de caminho para a perfeição. Olha que fantástico, né? Em Cristo, São Bento, através da sua vida e do seu testemunho, se transformou numa possibilidade para que muitos homens possam ser santos, né? Então, de fato, é muito, muito, muito profundo. Então, zelo, né? Zelo, respeito. E é tudo isso que nós precisamos buscar em relação ao Espírito Santo de Deus, né? Gostaria de enfatizar aquilo que o Senhor diz nos 3 evangelhos sinóticos, que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo de Deus, né? O Benihim, aquele autor protestante que eu disse para vocês, que é do livro, o autor do livro Bom Dia Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito Santo, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, ele é o mais sensível de todos, né? Por ser alguém que de fato atua muito diretamente na nossa sensibilidade, ele também é muito sensível. E é alguém que realmente, vamos dizer assim, é extremamente ofendido quando nós não atribuímos a ele aquilo que de fato é atributo dele, ou quando nós dizemos que um de seus atributos, como os próprios fariseus diziam, era fruto de um demônio e assim por diante. Então, fiquemos atentos, porque esse zelo, esse respeito ao Espírito Santo é de fato muito cobrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Aqui, veja, o padre Paulo Ricardo falou, né, é importante também ressaltar o que ele disse. Não nos é apenas necessário vivermos atos virtuosos, mas uma vida virtuosa, né? E essa vida virtuosa que nós precisamos encontrar, ela vai ser encontrada através do Espírito Santo, tá? Depois, eu vou já aproveitar para indicar aqui, você vai entrar lá no meu canal do Instagram, eu fiz, não muito tempo atrás, uma publicação bem bacana, umas publicações, 7 publicações, na verdade, em relação às virtudes, né, as virtudes cardeais, e depois também, desculpa, os dons, e também tem lá
as virtudes. Então, depois você pesquisa lá sobre as virtudes, que você vai conseguir se aprofundar, tá bom? Quem sabe mais para frente a gente também dá um curso sobre as virtudes. Mas esta vida virtuosa, segundo Antônio Rui Marim, a gente consegue alcançá-la com algumas práticas que também são muito potentes, né? Falamos da vida sacramental ativa, da vida de oração, falamos da direção espiritual e falamos do cumprimento dos mandamentos. O Antônio Rui Marim vai dizer o seguinte, né? Que nós precisamos estar atentos, em primeiro lugar, às inspirações. Alguém que ora, alguém que tem relação com o Espírito Santo, é constantemente inspirado por ele. Então, atenção às inspirações, né? Aquilo que, de repente, algumas mulheres vão chamar de intuição, aquilo que alguns vão chamar de moção, alguns aqui que vão chamar, até um pouco erradamente, de revelação. Fiquem atentos, né? Que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai nos inspirar em muitas situações. Em muitas situações, né? Em muitas situações ele vai nos inspirar em como combater um determinado pecado. Em muitas inspirações ele vai nos dizer como progredir na virtude. Em muitas inspirações, através do dom do discernimento dos espíritos, ele vai dizer para nós que espírito de fato está atuando em um determinado lugar, tá? Então, atenção às inspirações. E o Antônio Rui Marim diz que muitas vezes essas inspirações, elas são prejudicadas por 3 práticas nossas, tá? Que práticas seriam essas? Por nossa habitual dissipação, né? Ou seja, não prestamos atenção, nossa distração contínua, né? Sobretudo se somos pessoas soberbas, que sempre achamos que temos muito o que fazer e coisas mais importantes para nos preocuparmos, facilmente não nos preocupamos e não percebemos as coisas simples, e essa dissipação faz com que eu não esteja dentro de mim mesmo, eu não esteja atento àquilo que o Espírito quer falar sobre mim, eu estou preocupado com a vida alheia, estou preocupado com as questões externas e nunca com a questão interna, tá? Uma outra coisa que o Antônio Rui Marim diz que é muito prejudicial à percepção dessas inspirações é a falta de mortificação. Nós somos demasiadamente carnais, né? Como disse certa vez o meu diretor espiritual para mim, ainda muito mundano. Somos ainda muito mundanos, carnais. Né? E precisamos constantemente praticar estas mortificações para que a nossa carne possa morrer aos poucos e o nosso espírito possa ser elevado. E por último, ele fala que muitas vezes a gente não consegue perceber as inspirações que o Espírito faz nas nossas vidas, porque nós temos afeições desordenadas. Né? O que é uma afeição desordenada? É alguém que está apegado às criaturas. É alguém que tem apego demais ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, às suas coisas, aos seus bens, à sua casa. Alguém que, como está preso nas coisas desta terra, tem dificuldade de reconhecer as coisas divinas. Tá? Então, precisamos praticar isso tudo. Uma das outras coisas que o Espírito Santo ele faz conosco, além de se comunicar conosco a todo momento e de inspirar nos nossos corações muitas coisas, ele descreve, ou melhor, ele descreve não, ele tem uma descrição de espíritos. O que é uma descrição de espírito? É exatamente aquilo que acontece no dom do discernimento dos espíritos. Nós sabemos o que espírito está atuando em determinado lugar. É o Espírito de Deus? São os espíritos dos homens, né? É a vaidade humana? São os espíritos malignos, né? Aquela cura que está sendo proclamada é coisa, de fato, de Deus ou é coisa da cabeça do Guilherme? Ou é coisa
do demônio para enganar as pessoas, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho dificuldade de perceber a voz de Deus, o padre fala, ensina, eu não sei se aquilo é voz de Deus ou não, o Guilherme fala, eu não sei se é a voz de Deus ou não, o meu formador fala, eu não sei se é a voz de Deus ou não. Bom, em primeiro lugar, você tem que avaliar quem são esses eleitos para serem a voz de Deus para você. Em segundo lugar, você precisa ter a sua vida pessoal de oração, né? As pessoas falam assim, Guilherme, como eu sei se determinada pessoa está dizendo algo que é de Deus? Bom, seja você de Deus. Porque se você for de Deus, você vai saber o que a pessoa está dizendo é de Deus ou não é. Se você for íntimo do Espírito Santo, você vai sentir na hora, dentro de você, como que uma voz clara dizendo, não, isso é verdade, isso é para você, essa cura é sua. Esse dom é seu, esse milagre é seu. Agora, se você não tem uma relação com o Espírito Santo, vai ficar difícil você, de fato, saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Uma vez um amigo meu, né, filho de uma membro aqui da comunidade, filho da Nadir, o Alexandre, posso contar porque não é nenhum segredo, uma coisa que ele me parou na rua, inclusive, para perguntar. Ele falava assim, Guilherme, estamos nos aproximando do anticristo, ele é ligado nessas profecias apocalípticas, não sei o quê. Ele falava, me fala aí, que você me diria de como não se confundir quando o anticristo vier? Porque diz que o anticristo vai vir, parecendo que é alguém bom e vai confundir muitas pessoas, né? Bom, a primeira coisa que veio no meu coração quando ele me fez aquela pergunta foi: seja íntimo de Deus. Se você for íntimo de Deus, se você tiver oração, se você souber como ele age, como ele se manifesta, ainda que ele mande, ainda que Satanás mande uma pessoa muito boa, atriz, veja, você não vai cair. Por quê? Porque você tem relação com Deus. O Moisés Rocha, outro dia, numa pregação, falava sobre isso. Ele falava assim, meu irmão, na época da pandemia, me perguntavam o que a gente faz, Moisés, o que a gente não faz, que toma vacina, não toma vacina, usa máscara, não usa máscara. Ele falava, vai rezar, entra no seu quarto e reza, que o Espírito Santo vai te dizer se você tem que tomar essa maldita vacina ou não, se você tem que pôr a máscara ou não. Agora, você está mais preocupado com aquilo que a OMS te ensina do que se trancar no seu quarto e perguntar o que o Espírito Santo tem para te dizer. E, na verdade, nós somos, na maioria, sim, nós dissipamos, nós não recorremos ao Espírito Santo para saber o que está acontecendo, né? A gente está ficando cada vez com a inteligência mais embotada, mais burro, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Por quê? Porque nós não oramos, porque nós não pedimos ao Espírito Santo de Deus para nos revelar a verdade, e ele revela. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? E se o anticristo vier, ainda que perfeito, ainda assim o Espírito Santo de Deus vai nos dizer. Uma outra situação, um padre testemunhava que certa vez ele começou a ter sonhos com Nossa Senhora. E aí ele começou a ter sonhos com Nossa Senhora, toda vez que ele dormia, Nossa Senhora aparecia para ele em sonhos, e era uma Nossa Senhora muito perfeita. Só que ele começou a perceber que Nossa Senhora começou a falar algumas coisas meio esquisitas, tipo assim, valorize você mesmo, você precisa ter mais tempo para você está muito cansado, etc e tal, né? E aí ele foi se aconselhar com outro padre, e aí o outro padre falou assim, olha, presta atenção bem nessa imagem que aparece para você, vê se não tem nada que, de repente, não seja de fato Nossa Senhora. E aí na próxima noite que ele sonhou com Nossa Senhora, ele no sonho, claro, né? Mas dá para se fazer isso, porque os sonhos eram recorrentes, né? Quase que um sonho meio consciente ali. Quando ele olhou para os pés de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora que aparecia para ele tinha pés de pato. Pés de pato. Por quê? Porque Satanás ele não consegue imitar com perfeição as coisas santas. Não consegue. Mas para a gente pegar esses detalhes que são extremamente sutis, a gente precisa estar em comunhão com Deus, porque senão a gente vai ser enganado, né? Uma vez que eu gostava bastante do Batman,
né? E aí, num processo de terapia lá, eu percebi que, na verdade, eu tinha uma certa idolatria pela figura do Batman, né? Por uma longa questão aí da minha adolescência, etc e tal. Minha mente criou uma peça aí em mim para que, de repente, eu pudesse sobreviver à questão do alcoolismo do meu pai. E o Batman sempre trouxe muitas questões, tem muitos atributos parecidos com o de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um homem honrado, que quer fazer o bem, que quer defender os fracos, os oprimidos, etc e tal. Só que eu escutei uma pregação que falava do cavaleiro, que falava que o nome dele era Cavaleiro das Trevas, e uma coisa que se chama Cavaleiro das Trevas não podia ser uma coisa boa, né? E aí eu tive essa descoberta, né? Eu tive essa terapia. Ela falou: nossa, o Batman parece muito estranho, porque ele é muito referência para você, mas ele não é um personagem real. E aí eu lembrei que nesse dia em que eu estava em terapia, eu lembrei, o Espírito Santo me inspirou, me lembrou de da trilogia que eu gostava muito do Batman, quando o Batman, no final do filme, no final da trilogia, ele finge que morre para salvar a Gotham City. Ele finge que morre. O nosso Senhor Jesus Cristo não finge que morre por nós. Ele morre. E aí no filme ele programava o avião dele para levar uma bomba para fora da cidade, a bomba explodia, o avião explodia, todo mundo achava que ele tinha morrido, depois no final do filme aparecia ele em outro lugar, aí não mais com a identidade do Batman. Claro, aí teve analogia, né? O Batman morreu, ficou só o Bruce Wayne, mas na verdade não existe isso, né? O que morreu foi um personagem, né? Então, e aí eu percebi isso. Então, o Espírito Santo ele vai nos revelando muitas coisas que às vezes a gente tem que, assim, a olhos vistos, a gente não consegue perceber. A gente precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo para poder perceber algumas coisas, e às vezes a gente vai, inclusive, precisar de ajuda de pessoas mais experientes e mais íntimas do Espírito Santo do que nós, para podermos chegar àquela conclusão, tá? Bom, essa descrição de espíritos, o Antônio Marim vai dizer que tem alguns elementos que nos ajudam a perceber que espírito está atuando, né, dentro desse dom. Então, a santidade do objeto é o primeiro. Então, o demônio nunca impulsiona a virtude. A natureza tampouco costuma fazê-lo quando se trata de uma virtude incômoda e difícil. Ou seja, o Espírito Santo ele nunca vai fazer você ser muito virtuoso. Ele sempre vai vir com um discurso onde você vai se valorizar, onde você vai se dar oportunidade, onde você vai se preservar, né? Lembrei de um filme não é Santa Rosa de Lima? Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome desse santo. É um santo lá, não sei o que, de Lima, também, que agora que tem lá. Depois eu mando no grupo para vocês. Mas ele teve uma experiência mística com um demônio, onde ele estava passando num corredor, já era muito santo, ele até flutuava quando rezava, né? E ele estava passando numa das escadarias do convento dele, e a tocha de fogo se acendeu, e começou a falar com ele: estou feliz com a sua santidade, me alegro, né? Então, uma tocha de fogo, referência clara à sarça ardente, né? Começou a falar, só que em determinado momento do discurso ele começou a falar: só que eu tenho percebido que você anda muito cansado, você tem que ter mais tempo para você tem orado muito, você precisa orar um pouco menos, você precisa equilibrar a tua vida melhor, né? Pare de se dedicar tanto às pessoas, se dedique mais a você. E na hora o santo falou: afaste de mim, Satanás. E aí Satanás se revela. A chama fica gigante, começa a ameaçar ele, porque é São Martinho de Lima, isso, obrigado. São Martinho de Lima. Justamente por quê? Porque Satanás ele nunca vai enganar a gente inspirando virtude. Ele sempre vai querer inspirar a gente valores humanos, né? Coisas que são, respeita, toda forma de amor é válida, não, o importante é a vida, não é a verdade, né? Então, sempre vai vir isso, né? Conformidade com o nosso próprio estado, né?
O Espírito Santo o Espírito Santo não pode impulsionar um cartucho a predicar, nem uma monja contemplativa a cuidar dos doentes nos hospitais. Então, conformidade com o nosso próprio estado. Em que sentido, né? Veja. O Espírito Santo nunca vai dizer para um celibatário começar a ter atitudes de alguém que é vocacionado ao matrimônio, e nem vice-versa. Não vai falar para uma contemplativa cuidar de doente. Por quê? Porque foi o próprio Deus que chamou ela a ser contemplativa. A não ser que ela não tenha esse chamado, né? Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá participava de uma ordem, mas em determinado momento Deus é muito claro com ela que queria outra coisa. Então ela sai daquela ordem e começa a fazer o que Deus quer e a ordem dela surge. Né? Tá? Quando o Espírito Santo vai nos revelar as coisas, ele vai trazer paz e tranquilidade de coração. Né? Então, diz São Francisco de Sales que um dos melhores sinais de bondade de todas as inspirações, e particularmente das extraordinárias, é a paz e a tranquilidade no coração de quem as recebe. Então, veja. Aqui a paz e a tranquilidade não é o conformismo, não é a mesmice, não é a preguiça, não é a tibiez, né? Por exemplo, o mártir que vai ter a sua cabeça cortada, só que ele está em paz. Ele não se desespera. É essa paz. Né? Não é a paz de tipo, não, neguei Jesus, agora não vou ter a cabeça cortada, estou tranquilo. Não. Paz e tranquilidade de coração nem sempre são paz e tranquilidades materiais externas. A pessoa pode estar no meio do caos e ter paz e tranquilidade no seu coração. Tá? Obediência humilde, né? Então tudo é seguro na obediência e tudo é suspeito fora dela, né? Diz um outro santo que eu não me lembro o nome agora, não sei se é Santo Ambrósio ou São João Crisóstomo, que diz que o demônio ele pode até vestir o manto da humildade, mas ele nunca vai vestir o manto da obediência. Ele pode até se transfigurar em uma figura humilde, mas ele nunca vai se transfigurar numa pessoa obediente. Né? Porque o obediente, ele não tem como você perceber que uma pessoa é obediente se você não vê-la obedecendo. Agora, às vezes você vê uma pessoa humilde pelo seu comportamento, pelo seu jeito de se vestir. Agora, a obediência não. A obediência exige que a pessoa seja obediente. E Satanás nunca vai poder ser obediente. Ele nunca é obediente. Tá? Aí, aquilo que nós já falamos, né? Descrição de espíritos, o juízo do diretor espiritual. Né? Então, vejam, o diretor espiritual, ele ajuda muito nisso. É muito importante que todos nós tenhamos um diretor espiritual. Tá? Bom, o Espírito Santo também vai fazer com que nós tenhamos docilidade na execução das coisas. Então, ele vai fazer com que a gente realize aquilo que nós precisamos fazer, que a gente sirva a Deus como a gente precisa servir, de maneira alegre, de maneira leve, sem murmuração, com disposição, com simpatia. Né? Então, um ambiente onde há muita murmuração não é um ambiente de santidade, é um ambiente humano e muitas vezes demoníaco. Um ambiente onde só há reclamações, difamações, fofocas e coisas desse tipo, não é um ambiente onde o Senhor está de fato atuando, onde o Espírito está atuando, tá? Então precisamos estar muito, muito atentos a como temos executado aquilo que o Espírito Santo vai inspirar para que nós façamos no nosso coração, né? Por último, nessa parte, queria ressaltar uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu não tenho muita devoção a ela, eu li apenas uma parte de um livro dela, de algumas meditações, mas uma das meditações que eu li que fica no meu coração é que ela diz, né, que o Espírito Santo, Deus, ele nunca inspira algo que não possa ser realizado. Então, o Espírito Santo de Deus está te inspirando, vai realizar. Se for inspiração dele e você acreditar, há possibilidade sim de ser realizado. Né?
a possibilidade do seu marido se converter, do seu casamento ser renovado, de você se libertar das drogas, da prostituição, de você ser um grande santo, de você ser um pregador da palavra e assim por diante, tá? E por último, eu queria aqui, existe uma consagração, né, ao Espírito Santo de Deus, que é muito, 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 muito utilizada, e o Antônio Romarim, ele descreve, coloca ela aqui, eu vou tirar foto, vou mandar lá no grupo, mas queria encerrar o nosso curso aqui do Espírito Santo, deixando também o testemunho do Padre Pedro Mariano, da Comunidade de Lenço de Misericórdia, de outros tantos santos da nossa igreja, né, e agora nosso também. Todos os dias nós temos rezado o Veni Creator, que é um hino muito antigo da igreja, composto, se não me engano, por Leão Magno, e esse Veni Creator, ele inclusive traz alguns títulos do Espírito Santo que nós falamos aqui nas formações, e ele faz com que a gente reconheça, né, esse Espírito que é realmente o consolador e o impulsionador de tudo. Tá? Então, que a gente possa, vou mandar esse texto aqui do Antônio Rui Marim, que é uma consagração ao Espírito Santo, para quem de fato quiser fazer essa consagração, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu falei que o Veni Creator Spiritus foi composição de São Leão Magno, mas não foi, ó. Foi composto por Rabano Mauro no século IX depois de Cristo, tá? E São Rabano Mauro, tá? Então, ele tem muitos tratados sobre a psicologia, pedagogia e gramática, tá? Então, que vocês possam ler, e espero que esta formação que nós tivemos ao longo dessas semanas tenha contribuído para que a gente possa ser mais íntimo do Espírito Santo, conhecê-lo melhor. E, claro, apesar do conhecimento, o que vai fazer toda a diferença é se você agora começar a buscá-lo, né? Se relacionar, conversar com ele, pedir a sua ajuda, a sua orientação e assim por diante. Tá bom, minha gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não, eu só queria agradecer, Gui. Foi de grande valia essas segundas-feiras, para mim somou muito, né? Estou vivendo também um momento muito único com essa intimidade com o Espírito Santo já tem algum tempo, então, assim, fortificou muito mais aquilo que eu já estava estudando. Muito obrigada mesmo. É bom, é nóis. Então é isso, eu acho que assim, paguem essa formação sendo íntimos do Espírito, e quando estiverem lá no seu momento de intimidade profunda com o Espírito Santo, rezem por mim. Quero reforçar também o que a Suelen acabou de dizer, agradecer também, porque foi muito boa, muito enriquecedora. Muito obrigada. É nóis. Então é isso, minha gente. Vamos rezar aqui, pedindo o Espírito Santo de Deus, que ele possa selar tudo que nós partilhamos durante essas semanas, e que mais pessoas, através das nossas vidas, possam se sentir motivadas a serem íntimas do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agradecer a Nossa Senhora, pedir que ela interceda especialmente pela alma do Antônio Rui Marim, que já é falecido e que é um grande autor da nossa igreja, contribuiu muito com esta formação através do seu livro O Grande Desconhecido, também pelo autor Benihim, que apesar de ser protestante, o Senhor possa usá-lo, e quem sabe um dia possa, inclusive, ajudá-lo a se converter ao catolicismo. E também quero pedir a intercessão de Nossa Senhora ao Padre Paulo Ricardo, que com certeza também faz um trabalho brilhante com as suas videoaulas, e que nos ajuda muito a sermos mais íntimos do Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.